Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer a listinha para vocês dos últimos livros que eu li nos meses de março e abril. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Chegamos àquele vídeo, em que eu trago para vocês todos os livros que eu consegui ler, nos últimos 2 meses. Faço assim um resumo das leituras, o que eu achei, se eu gostei, os que eu não gostei, os que eu sofri para ler, vocês já sabem como é esse vídeo. Então hoje vamos lá falar sobre esses livros, sobre tudo que eu li nesses 2 últimos meses. Bom, o primeiro livro dessa listinha que eu li em março é Noiva até Sexta. O terceiro livro da série Noivas das Semanas, é o terceiro livro, se eu não me engano. E eu tava com a expectativa lá em cima para ler esse livro, tava bem ansiosa, porque lá no segundo livro, que é Esposa até Segunda, se eu não me engano, que traz a história da Elisa, a gente já teve uma breve introdução sobre a história da Gwen, eu acho que é assim que chama o nome, e do Neil, que é o segurança do Black, protagonista lá do primeiro livro. E aí, eu tava pensando, essa história vai ser maravilhosa, porque já tem um clima ali entre eles já se conhecem, a Gwen já deixa bem claro que é afim do Neil, mas o Neil tem alguma coisa ali que faz com que ele não se aproxime dela, E aí, nesse livro, a gente vai finalmente descobrir o que é e vai ver como vai, desenrolar essa história. Só que quando eu cheguei no livro, eu tive uma pequena decepção, assim, até o momento. Não, minto, até o momento não. Eu já li um livro que eu amei, que foi o primeiro livro, da série Noivos da Semana. Já falei dele aqui pra vocês, que é Casada até Quarta. É um livro muito bom, apesar de que tem alguns probleminhas ali que me incomodou, A autora deixou de trazer algumas coisas que eram importantes pra história e pra série, tanto que eu demorei bastante pra voltar a ler essa série. Eu só voltei porque as minhas amigas insistiram, me chamaram pra fazer um LC, e aí eu topei. E nesse segundo livro, ou melhor, no segundo livro, que é o livro da Elisa, eu também não gostei muito, faltou muita coisa ali pra gente entender a história da Elisa, pra gente entender o romance ali entre ela e o Carter. Eu expliquei tudo isso no vídeo que eu fiz, falando sobre minhas últimas leituras de janeiro e fevereiro. Se você não viu, vou deixar linkado aqui nos cards pra você ir conferir depois. E aí, nesse livro, como teve essa introdução, no terceiro livro, a gente já conhecia a Gwen, a gente já conhecia o Neil, eu achei que o livro ia ser maravilhoso, coisa que não aconteceu nos outros livros, A gente não tinha uma introdução dos outros personagens. Só que o problema aqui foi o suspense que a autora colocou. Essa série, a autora tenta ali conciliar romance e suspense. Eu acho que esse é o principal erro dela. Ela não, eu não sou escritora, gente, não sou autora, não entendo nada sobre a escrita de um livro, mas como leitora, eu acho que ela não conseguiu fazer isso, ali andar entre os dois gêneros, suspense e romance. Acho que ficava assim meio que perdido a história. Quando ela focava muito no suspense, ela esquecia o romance. Quando ela focava muito no romance, ela esquecia o suspense. Nesse livro, ela focou no suspense, que se estendeu por todo o livro e veio ter ali um desfecho no finalzinho, mas ficou cansativa a narrativa. Então, por isso que eu não amei tanto o livro assim. Eu tava muito ansiosa, eu achava que iria amar, Mas eu não amei por causa do suspense. A Gwen, ela é irmã do Black, E o Neil é o segurança, é o chefe de segurança ali do Black. Então, os dois já se conheciam. A gente já vê eles lá no primeiro livro, também vê eles no segundo livro. Já são os personagens que são bem introduzidos na história, mas o suspense não me prendeu. E eu demorei muito para finalizar o livro. A leitura se estendeu bastante e eu já vim gostar no finalzinho da história. O segundo livro, que eu li em março, eu nem lembro se tá na ordem de leitura mesmo, eu sei que eu separei por os que eu li em março e por os que eu li em abril. Então, o segundo livro aqui da listinha, que foi lido em março, é O Silêncio das Águas, e, gente, esse livro é maravilhoso, eu preciso dele físico aqui na estante. É o terceiro livro da série Elementos, que eu também tô lendo, que eu comecei a ler, acho que em 2021, foi em 2020, nem lembro, e eu também abandonei, não segui essa leitura, não segui ler a série. E aí também uma amiga minha me convenceu a ler, Me chamou pra gente terminar, porque eu tinha lido com ela o primeiro livro. Ela disse, Josi, vamos terminar, essa série. Eu, pois vamos lá. E aí a meta desse ano é terminar essas duas séries, Noivas da Semana e a série Elementos, da Brittany St. Cherry, acho que é assim que chama o nome dela. Bom, o primeiro livro eu gostei, o segundo livro eu não gostei tanto assim. Também falei do segundo livro no vídeo que eu falei das leituras de janeiro e fevereiro. E esse terceiro livro, me surpreendeu demais, porque me prendeu
num nível que vocês não têm noção. Gente, eu me viciei na história. Aqui a gente vai ocupar a história de Meg Brooks. Meg é uma garota alegre, sorridente, feliz. A gente conhece eles dois ainda na infância, né? A Meg tem ali seus 10 anos e o Brooks tem ali seus 11 anos. E a Meg já é apaixonada, aquela paixonite, né, de adolescente, de pré-adolescente, por o vizinho, né, que o Brooks é vizinho e melhor amigo do irmão da Meg. E aí ela porque quer casar com ele, fazer um casamento ali de brincadeirinha, né, de mentirinha. E o Brooks, naquela fase que odeia meninas, né, todos os meninos passam por isso, mas ele acaba aceitando fazer esse casamento de brincadeirinha com a Meg. E aí, no dia que eles marcam esse casamento, o Brook acaba se atrasando e ela se perde lá numa floresta que tem atrás da casa dela e ela acaba presenciando um crime. E isso, né, traumatiza ela de um jeito que ela não fala mais depois desse dia, depois dessa cena que ela viu. Ela não consegue mais falar. Tanto que ninguém nem sabe o que exatamente ela viu, né, porque ela não fala pra ninguém. E isso vai se estendendo ao longo da vida dela. Ela entra na adolescência, não vai pra escola, fica presa em casa, não fala. Ela acaba tendo que estudar em casa. Ela se torna adulta, também não sai de casa, continua sem falar. E nesse tempo, né, que ela tá ali passando por esse momento difícil, ela tem crise de pânico, e mesmo com todo o tratamento que a família tentou fazer com ela, né, psicólogo, psiquiatra, ela não voltou a ser o que ela era antes, ela não voltou a falar. E aí, ela e o Brooks se aproximam bastante, porque o Brooks se sente culpado, né, por o que aconteceu com ela, já que ele foi quem atrasou, e por isso ela presenciou essa cena, por isso ela ficou tão traumatizada. Então os dois se aproximam bastante, se tornam melhores amigos, e quando eles estão ali mais adultos, né, estão saindo ali da adolescência para a fase adulta, eles começam a namorar. Só que Brooks tem uma banda com o irmão da Meg, né? A Meg acaba postando um vídeo deles, né, da banda no YouTube, e a banda é descoberta, se torna um fenômeno, e o Brooks precisa viajar, né? Fazer turnê, assinar contratos, fazer show, essas coisas. E aí é nessa hora que eles se separam, porque a Meg sabe que ela não é a pessoa que o Brooks precisa, ela não vai conseguir acompanhar essa nova vida dele. Bom, o livro, como eu disse, é maravilhoso, me prendeu demais e eu ficava o tempo todo ansiosa para saber o que ia acontecer com a Meg, se ela ia voltar a falar, se ela ia contar o que ela tinha presenciado. Nós que estamos lendo o livro, né, nós leitores, sabemos o que ela viu. Ela não conta para as outras pessoas ali, né, para os personagens, a mãe, o pai dela, os irmãos, e o Brooks não sabe o que ela viu, mas a gente vê a cena com ela e a gente entende por que ela ficou tão traumatizada. É um livro incrível. Eu nunca mais, eu até falei isso na resenha, eu postei a resenha lá no Instagram, eu nunca mais tinha chorado em um livro, assim, emocionada do início ao fim, porque eu chorava de emoção, eu chorava de tristeza, eu chorava de alegria, e eu nunca mais tinha sentido todos esses sentimentos lendo um livro, além dos livros da Silvia Meirelles, né, uma autora nacional que eu falo bastante aqui no canal. E é por isso que a Silvia se tornou a minha autora favorita, porque ela consegue passar esses sentimentos através das palavras. Eu nunca mais tinha passado por isso lendo um livro. Eu leio mais livros coração quentinho, livros clichê, fofinho, e até alguns dramas, mas não me desperta tanta emoção quanto esse livro. Então, já é um dos meus favoritos desse ano. O terceiro livro já tem resenha aqui no canal, que é A Hipótese do Amor. Esse livro também eu amei, adorei ele. E eu tava com medo de ler, né, porque é um livro hypadíssimo, e vocês sabem que eu fiquei traumatizada com livros hypados desde Daisy Jones. Todo vídeo eu cito Daisy Jones, mas acontece, a gente nem sempre vai amar um livro. E aí eu fiquei com medo de não gostar desse livro, mas eu amei, adorei a história. É um namoro de mentirinha, a personagem é uma bióloga, temos aqui o cenário, assim, do mundo universitário, né? Mundo acadêmico. Então eu me identifiquei bastante, porque eu também sou bióloga, eu também já passei por um mundo acadêmico, apesar de eu só ter feito a graduação e pós-graduação, eu não fiz doutorado nem mestrado, que nem a personagem aqui, mas eu me senti representada ali em várias cenas, né? O sofrimento ali da vida acadêmica, dos prazos para fazer artigo, dos prazos para preparar as apresentações, então eu adorei. E o romance também é muito fofo, é coração quentinho. Uma coisa que eu não identifiquei, porque eu não sabia e não falei isso na resenha, e eu admiro que eu não sabia disso, é que a personagem aqui é demissexual, acho que é assim que chama. Se eu estiver falando errado, eu vou deixar o nome aqui, né? Não sei se eu estou falando certo. Que ela só consegue ter relações se ela sentir afeto por aquela pessoa, se ela tiver algum sentimento, amor, carinho, alguma coisa, por a pessoa com quem ela está envolvida. E ela é uma pessoa solitária que acaba se aproximando de um professor que é temido por todos na Stanford, acho que esse é o nome da faculdade que ela tá, por causa de um namoro de mentirinha. Ela acaba mentindo pra amiga dela, pra que a amiga dela saia com o carinha que é ex dela. E aí, pra
a amiga acreditar que ela realmente está envolvida com outra pessoa e não gosta mais do ex, ela acaba beijando esse professor que é o Adam. E aí o Adam resolve ajudar ela, né, a fingir esse namoro de mentirinha. Ela não esperava por isso que o professor mais temido, que não se envolve com ninguém, que é fechado, iria aceitar participar de uma farsa assim por ela, né, com ela, para ajudar ela. Então é um livro muito bom, eu recomendo demais e eu amei. O quarto e último livro que eu li em março foi Como Se Vingar de um Cretino. E, gente, primeiro romance de época que eu li esse ano. E até agora o único, porque eu ainda não li mais nenhum. Eu tenho vários livros para ler, né? E eu quero ler mais romances de época. Inclusive, quero continuar a ler a série dos Canalhas, né? A trilogia dos Canalhas, que é essa trilogia que eu li o primeiro livro, Como Se Vingar de um Cretino. Mas eu ainda não tive tempo para encaixar esses livros nas minhas TBRs, né? Porque eu tenho outras prioridades. Então, eu acho que lá pro meio do ano eu vou conseguir ler mais romances de época. Por enquanto, eu tenho vários livros que preciso ler nesse primeiro semestre aqui. E aí, Como Se Vingar de um Cretino foi uma surpresa para mim, ele não estava na minha meta de leitura, ele não estava na minha lista de leitura, nem estava na minha wishlist. Eu simplesmente tinha ele no Kindle, eu peguei ele por um preço bem baratinho, foi grátis, não lembro, e eu não sabia se era um livro bom ou não. Até que minha amiga me mandou um trecho, eu falei isso na resenha, tem resenha do livro aqui no canal, tá? Eu vou deixar todas as resenhas ou nos cards ou na descrição do vídeo, para vocês irem ver depois. E aí minha amiga me mandou um trecho do livro e eu fiquei curiosíssima. Meu Deus, eu preciso ler esse livro, é muito divertido. E eu descobri que eu tinha ele no Kindle, eu disse, vou ler ele. E acabei colocando ele na TBR de março. Mas sem nenhuma expectativa, sem ir atrás dos outros livros, e eu adorei, fui logo atrás dos outros livros, ver se eu iria gostar. Já estou com os outros livros na minha wishlist para comprar depois, porque eu quero muito ler. Quero ter o livro físico na estante, porque eu li e-book. Bom, tem a resenha, como eu falei aqui para vocês. Eu falei todos os detalhes, porque eu amei o livro, mas é um cão e gato, tá? O Enemy to Loves. A personagem, a Georgiana, ela odeia o Tristan, que é um visconde, e ela tem um motivo para odiar ele, porque no passado, 6 anos atrás, né, ele enganou ela, ele seduziu e depois abandonou. E ainda podia arruinar a Georgiana. Então, ela ficou revoltada com ele e ela acabou se fechando para o amor, disse que nunca mais iria se apaixonar, nunca mais iria casar, por causa disso que o Tristan fez com ela. Só que 6 anos depois, né, como eu disse, isso foi há 6 anos atrás, ela resolveu se vingar do Tristan. E a vingança seria a seguinte, ela iria conquistar ele, seduzir e depois abandonar, fazer o mesmo que ele fez com ela. Só que quando ela começa a conviver ali com o Tristan, ela vê que ele é muito mais do que o libertino que ela conhecia. E aí vai ser difícil dela resistir ao Tristan, né? Vai ser difícil ali dela conseguir manter os sentimentos longe. E o Tristan também realmente gosta da Georgiana e ele decidiu que vai reconquistar ela e que vai provar que ela pode sim confiar nele. Então é um livro muito bom, muito divertido. Eu dei uma passada de pano enorme pro Tristan, falei isso na resenha. Na verdade, eu não falei na resenha, eu falei no vídeo que eu fiz de personagens para quem eu passo pano, porque quando eu gravei a resenha, eu não notei que eu tinha defendido tanto o Tristan, e quando eu fui editar o vídeo foi que eu percebi, meu Deus, eu dei uma passada de pano aqui no personagem, viu? Que eu vou dizer. E aí, por causa disso, eu resolvi fazer a listinha dos personagens para quem eu passei o pano, e o Tristan está lá. Então, se vocês querem saber mais, vão conferir o vídeo de resenha e também vou deixar o vídeo, né, de personagens para quem eu passei o pano, tem lá o Tristan e outros personagens. E em março eu só li 4 livros, eu li 4 livros e betei, acho que foi 1 ou foi 2 livros, então por isso que eu não li tantos livros assim, por isso que não tem tantos livros assim na listinha aqui, porque os livros que eu betei eu não posso falar sobre eles ainda, só quando eles forem lançados. Agora vamos para os livros que eu li em abril. E abril, a TBR flopou. Sim, gente, começou aquela fase em que as TBRs flopam. E eu culpo o Ema, porque eu coloquei Ema na TBR de abril. Coloquei Ema na TBR de abril e eu tive muita dificuldade de ler Ema. De novo, gente, terceira tentativa de ler Ema. E dessa vez eu consegui. We Are The Champions. Pode colocar aquela música lá, porque realmente eu mereço. Gente, nem eu acreditava que eu fosse conseguir finalizar a Ema no mês de abril. Com muito esforço, eu ficava tentando ler, comecei a avançar na leitura, mas era um livro grande. É um livro grande e eu pensei que não iria conseguir terminar em abril, só iria conseguir finalizar agora em maio, mas eu consegui nos 45 minutos do segundo tempo, eu finalizei Ema. Bom, mas vamos para a listinha, porque por causa de Ema
problema, eu só consegui ler 3 livros. É a vida, gente. Tudo bem, começamos aí o flop, mas eu acho que agora em maio eu vou conseguir ler todos. O primeiro e o segundo livro que eu li em abril foi Meu Acordo. E eu digo o primeiro e o segundo livro porque eu li e reli ele. Assim que ele chegou, eu li ele, não consegui esperar para ler apenas na LC. E aí, quando a LC veio, eu li novamente, porque eu tava muito de ressaca literária, eu tava muito apegada aos personagens. Ao personagem Marcondes aqui, né? Já tem resenha do livro aqui no canal, já falei muito do Marcondes aqui. E eu não conseguia sair da história. Eu culpo o Emma pelo flop da TBR? Culpo, mas na verdade, eu tive uma ressaca literária das brabas por causa de Marcondes, né? Por causa de Meu Acordo. Tive que reler o livro. Eu também viajei em abril, então eu só tinha levado o livro do Marcondes para ler durante a viagem. Aí acho que por isso que também reli, né? Não tinha outra coisa para ler, para sair da ressaca literária. Eu tava muito apegada ao personagem, disse, vou reler, já que eu não tenho nada para ler aqui, né? Não trouxe mais outro livro. E aí acho que por isso que atrasou também as minhas leituras. Sem falar que Emma deu aquela forcinha para atrapalhar ainda mais, né? Para flopar ainda mais. Bom, e Meu Acordo é a continuação da série, da trilogia Os Reis da Noite, da Silvia Meirelles, a autora nacional, que eu panfleto muito aqui no canal, porque eu amo a escrita dela, além de ser parceira, tá? Eu sou parceira da autora. Mas não é só por isso que eu falo dela, eu falo porque eu realmente me apaixonei por a escrita dela. Eu realmente amo os personagens dela, os livros dela, tanto que eu compro todos os livros físicos dela e quero ter todos os livros físicos que ela lançar na estante, porque são maravilhosos, são livros que eu sempre releio. Bom, nesse segundo livro a gente vai acompanhar a história de Marcondes, que é o segundo rei da noite, o rei mais mulherengo, o rei mais safado, o que não leva nada a sério, leva a vida numa eterna brincadeira. Eu acho que por isso que eu gostei tanto dele, por ele ser o mais divertido e por ele não se levar tão a sério, não levar as coisas tão a sério. Como eu falei na resenha, ele tem as responsabilidades dele, ele é um homem responsável, tá? Ele é um homem de negócios e quando ele realmente se apaixona, ele é fiel, mas quando ele não tá envolvido ali com alguém, quando ele não tá num ambiente de trabalho, ele é um grande meninão, brincalhão. E eu gostei muito disso. Aqui a gente também vai conhecer a Vitória, que é a fotógrafa que vai acabar com o sossego do Marcondes e vai ter ali um cão e gato entre eles, porque eles não se dão bem logo de cara. Primeiro que ela ocupa a vaga de garagem do Marcondes e deixa o Marcondes revoltado com isso. E segundo que ela tem um cachorro que quer marcar território no Marcondes, e o Marcondes tem pavor de cachorros. Então vai ter muitas brigas ali, mas eles vão ter que conviver, porque são vizinhos de porta, né? E ela também vai ser contratada para trabalhar na 4TY, que é a boate dele e dos dois amigos dele, né? Que são sócios ali, o Rodrigo e o Felipe também. Bom, esse livro é maravilhoso, é divertido. Eu acho que ele vai ser o meu favorito do semestre, por a diferença do Marcondes, né? Por ele ser um personagem muito diferente do que eu, pelo menos, estou acostumada a encontrar nos romances, né? Nos livros de romance. Eu acho que ele tem grandes chances de ser o meu favorito desse primeiro semestre. Bom, quer saber mais detalhes? Vai conferir a resenha. Também tem a resenha do primeiro livro da trilogia, tá? O segundo livro que eu li no mês de abril foi Solteira até Sábado e veio aí o meu livro favorito até o momento da série das Noivas da Semana. Solteira até Sábado é a história da Karen, que também já é bem introduzida lá no livro da Gwen, né, e do Neil. A Karen, ela acaba se casando por conveniência. Até o momento, ela é a única das meninas que realmente se casou por contrato ali, né, que não tinha a intenção de permanecer naquele casamento. Ou seja, fez realmente o que a agência da Samantha diz que faz, arranjar um casamento ali por contrato, por conveniência, que dura apenas 1 ano ou 2 anos no máximo. O contrato da Karen com o Michael é de 1 ano e meio, né? Os dois vão passar casados, porque o Michael é uma estrela de cinemas e ele é homossexual. Ele acha que isso vai afetar a carreira dele, né? Se descobrirem que ele é gay. E por isso ele quer um casamento por contrato. A Karen precisa do dinheiro que esse casamento vai trazer para ela. E por isso que ela aceita ser essa noiva, né? A esposa do Michael. Bom, só que as coisas se complicam porque o irmão do Michael resolve aparecer de surpresa para arrastar ele e a sua esposa para a casa dos pais, já que eles já estão há 1 ano casados e a família não conhece a Karen. Eles acham que é um casamento de verdade, não um casamento de conveniência. O Michael não tinha a intenção de apresentar a Karen para a família, já que o casamento está prestes a acabar, né? Só tem mais aí 6 meses para frente. Acontece que quando a Karen conhece o irmão do Michael, que é o Zach, se eu não me engano o nome dele, rola ali um clima entre eles, uma química muito forte, e eles acabam se apaixonando. Mas não podem ter esse relacionamento primeiro, porque o Zack acha que vai trair o irmão, né? Se ele tiver um rolo com a Karen. E a Karen também não quer trair o Michael, que é um amigo dela. Eles têm um casamento aberto, tá? Escondido ali das câmeras. Eles têm rolos. Quer dizer, o Michael tem rolos, né? Ela não tem. Mas ela sabe que
ter um rolo ali com o irmão dele vai acabar magoando ele. Ela não quer isso porque eles se tornaram muito próximos. O livro não tem aquele suspense, né, que nem tem no livro da Gwen e no livro da Elisa, mas tem um leve suspensezinho ali quase no final do livro. A Karen, ela ajuda as crianças que estão ali em situação de vulnerabilidade, e ela tem um motivo para isso. Ela já passou por muita coisa quando também era criança, e quando a gente conhece a história da Karen, a gente entende por que ela aceitou o casamento e por que ela quer o dinheiro. Ela não quer o dinheiro para ela quer o dinheiro para ajudar essas crianças. E ela também vai se entrar ali numa confusão, ela e o Zack, para tentar ajudar uma adolescente da cidadezinha lá do Zack e do Michael. Então o suspense vai ser basicamente esse. Não é bem um suspense, é mais um mistério que resolve rápido, mas que dá ali uma emoção para a trama. O romance foi bem desenvolvido. Eu achei que, nesse caso, como a autora não focou muito no suspense, o romance se saiu melhor, né? O romance ficou mais desenvolvido, convenceu a gente, né, que está lendo o livro, de que eles realmente se amavam, que tinha ali mais do que só atração entre eles. Nos outros livros eu acho que faltou isso, porque ela desenvolveu muito o suspense. E acabou que o romance ficou ali em segundo plano. Como eu falei, né, ela não conseguiu fazer as duas coisas, desenvolver os dois gêneros, suspense e romance. Mas nesse livro eu gostei bastante. Fiquei curiosa para ler o próximo livro, porque também a história já deu já tem um gancho para a próxima história. A gente já sabe quem serão os próximos protagonistas. Só que um dos protagonistas é também uma pessoa envolvida ali na segurança do Black. Eu acho que vai ter mais suspense no próximo livro. E aí eu fico com medo, né? Será se vai dar certo o romance ali? Será se vai convencer a gente de que o romance está acontecendo de fato? Será se o suspense não vai se estender por todo o livro e vai se tornar maçante e um pouco chata a leitura, como aconteceu com o da Gwen e o da Elisa? Não sei, vamos ver. Por enquanto, o meu livro favorito é o da Karen, que é Solteira até Sábado, da Karen e do Zack. Eu adorei o livro. E por fim, né, o terceiro livro que eu li agora em abril foi Emma. Gente, eu nem acredito que eu consegui finalizar ele. Mas essa edição não é boa. Eu acho que se eu tivesse comprado outra edição, eu teria lido mais rápido, porque a letra é bem pequena. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a letra é minúscula e é um livro grande, tá? Nessa letra, que é minúscula, a diagramação bem apertadinha, deu quase 400 páginas. Imagina numa diagramação melhor, né? Deve ter ali umas quase 500 páginas esse livro, não sei. Depois eu vou ver outras edições, quantas páginas tem. E talvez eu até compre outra edição melhor, né? E depois releia o livro, porque não é ruim. Eu até falei isso no Instagram, que ia ser difícil de convencer alguém a ler Emma, por a minha experiência, né? Porque eu contava tudo lá no Instagram, todos os detalhes. Tá empacada a leitura, não tô conseguindo ler, não tá fluindo, vou abandonar Emma. E aí eu acho que acabou assustando um pouquinho as pessoas, ainda mais que é clássico, né? Clássico já é um livro difícil de ler. Mas eu recomendo muito, a história é ótima. Jane Austen não decepciona, como sempre. O problema que eu acho que foi a edição, né? Não é uma diagramação muito boa. A escrita é bem complicada. Também outra coisa que eu tive dificuldades foi porque as pessoas são chamadas pelos sobrenomes e tinham muitos personagens. Eu acho que esse é um dos livros que mais tem personagens da Jane Austen. Aqui a gente vai acompanhar praticamente 3 histórias. Tem a Emma, que é a principal, né, a protagonista mesmo, tudo gira em torno dela, mas a gente tem também as vizinhas ali dela que participam bastante da história. A gente tem a governanta dela, que é a senhorita Taylor, que eu não lembro como é o nome dela depois que ela casa, acho que é a senhora Weston, e o senhor Weston também aparecem. Tem o protagonista, né, que é o mocinho aqui, que eu não sei nem chamar o nome dele, vou deixar aqui na descrição para vocês verem o nome dele. E também tem a Henriette, acho que é a senhorita Henriette, que é a pessoa que se torna a melhor amiga da Emma depois que a senhorita Taylor se muda, né, se casa e sai da casa da Emma. Também tem as sobrinhas das vizinhas ali que frequentam muito a casa da Emma, que a Emma não gosta muito dela, elas não se dão muito bem. Eu esqueci também o nome dela. Gente, é nome demais. E ainda tem o Frank, né, o senhor Frank, que é o filho do senhor West, que aparece aqui na vila da Emma, e todo mundo assim espera que ele e a Emma se casem, né. Ainda tem o senhor Welton, que é quem a Emma vai tentar casar com a Henriette.
Henriette. Ainda tem o Sr. Martin e as irmãs dele, que vão aparecer bastante. O Sr. Martin é o homem que quer se casar com a Henriette, mas por ele ser um fazendeiro, a Emma não quer que a amiga dela se rebaixe a um fazendeiro, né, não ser um cavalheiro. Ela acha que a Henriette merece coisa melhor, merece se casar com um cavalheiro. Então é muitos personagens. Ainda tem o pai da Emma, que eu não sei chamar o nome dele, e eu já tinha assistido o filme, né, então eu já sabia o que esperar, mudou pouca coisa do filme pro livro, mas acho que esse tanto de personagem, os nomes tudo é difícil, gente. Eu nem me arrisco chamar a maioria dos nomes aqui, eu nem sei se eu vou gravar a resenha, porque eu não sei como é que eu faço uma resenha sem falar os nomes, né, eu não sei chamar os nomes. Foi o que me desanimou para ler o livro, então eu tinha que ir anotando, fazendo anotações, aqui é fulano de tal, aqui é ciclano, aqui é a casa, aqui é a vila, aqui é a cidade, e daí acho que isso me fez ler mais devagar o livro. Também é uma escrita mais rebuscada, não sei se as outras edições são assim, como eu falei, pode ser que seja só essa edição, né, que tem essa escrita mais rebuscada, mais difícil de ler. Eu tive dificuldade, muita dificuldade para me apegar ali aos personagens, para me prender ali na história, para ficar viciada no livro e querer finalizar logo. Mas depois que eu cheguei ali num certo ponto, acho que quase metade ali do livro, uns 40%, eu comecei a me apegar ali à história, a ficar curiosa para saber qual seria o desfecho e a entender mais, né, a decorar ali o nome dos personagens, saber quem era quem. E aí foi quando eu engatei ali na história, engatei na leitura e consegui finalizar a Emma. Mas isso já foi nos 45 minutos do segundo tempo, como eu falei para vocês. Eu não tava mais com expectativa de finalizar esse livro. Eu achava que eu iria finalizar ele em maio, porque eu já tinha botado na minha cabeça que eu ia finalizar a Emma, gente. Terceira tentativa já de leitura, não ia flopar dessa vez. É uma escrita que eu gosto, tá? Eu sou acostumada a ler clássicos, não é uma novidade para mim. Não é que nem Daisy Jones, que eu realmente não gostei. Eu gostava da história, eu gostei do filme, mas eu tinha dificuldade de continuar ali. Eu me cansava daquele monte de nome estranho, daquelas palavras que eu não conhecia, que tinha que estar dando no Google para entender, né? E tinha frases ali, tinha parágrafos que eu tinha que reler várias vezes para conseguir entender o significado. Então, acho que isso foi o que me fez não gostar tanto assim do livro no início, mas depois eu amei. A história é maravilhosa, a história de Emma é ótima. Então, é muito bom, vale muito a pena. Eu recomendo Emma, gente, sério, leiam. Bom, e é isso. Lista terminada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários qual desses livros vocês já leram, qual desses livros vocês ficaram curiosos para ler. Me conta se vão ler Emma, tá? Se vocês já leram Emma, se gostaram. Curte o vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.